As palavras têm um poder extraordinário. Com elas, podemos construir pontes de amor, compreensão e união, mas também podemos destruir relacionamentos, ferir corações e semear discórdia. A Bíblia, em Provérbios 18, 21, nos lembra de que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esta verdade, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, é um lembrete constante de que devemos usar nossas palavras com sabedoria e responsabilidade. Hoje, vamos explorar as 7 doenças da língua, vícios verbais que, se não forem controlados, podem destruir nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Vamos ver como a Bíblia, fonte inesgotável de sabedoria, nos instrui a evitar esses males e a usar nossa língua para o bem, em vez de para o mal. Antes de começarmos, já aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que edificam a sua vida. E claro, compartilhe nos comentários suas reflexões sobre as doenças da língua que você talvez já tenha enfrentado. Excesso de palavras. A primeira doença que precisamos enfrentar é o excesso de palavras. É fácil cair na armadilha de falar demais, especialmente em um mundo onde a comunicação rápida e constante é a norma. No entanto, Provérbios 10, 19 nos adverte: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Falar em demasia inevitavelmente nos leva ao pecado, porque quanto mais falamos, maior a probabilidade de dizermos algo que não deveríamos. Mas por que tendemos a falar tanto? A raiz dessa doença pode ser encontrada em uma inquietação interna. Pessoas que falam excessivamente muitas vezes estão tentando preencher um vazio ou mascarar uma insegurança. Elas procuram validação ou tentam impressionar os outros com sua eloquência, sem perceber que estão, na verdade, expondo-se ao perigo de cair no pecado. A Bíblia nos ensina a ser cuidadosos com nossas palavras e a valorizar o silêncio. Em Eclesiastes 5:2, somos aconselhados a não nos precipitarmos com a boca, nem com o coração, nos apressarmos a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Por isso, sejam poucas as tuas palavras. O silêncio, muitas vezes, é mais sábio e mais poderoso do que a fala. Você já refletiu sobre quantas vezes falou algo e depois se arrependeu? Quantas vezes um comentário desnecessário ou uma opinião não solicitada causaram problemas ou feriram alguém? Se você já passou por isso, compartilhe sua experiência nos comentários e como você tem buscado superar esse desafio. Palavras vãs e irrefletidas. A segunda doença que aflige nossa língua é o uso de palavras vãs e irrefletidas. Jesus nos alerta em Mateus 12, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavras vazias, sem propósito ou ditas sem reflexão, têm um peso espiritual imenso. Elas podem parecer inofensivas no momento, mas a Bíblia nos diz que um dia seremos chamados a prestar contas por cada uma delas. Palavras vãs são aquelas que são ditas sem intenção verdadeira ou sem consideração pelas consequências. Podem ser promessas que nunca pretendemos cumprir, comentários feitos por conveniência ou declarações impensadas em momentos de raiva. Essas palavras não apenas enfraquecem nossa credibilidade, mas também podem causar danos irreparáveis às relações e à nossa própria alma. Por que somos tão rápidos em falar sem pensar? Muitas vezes é porque subestimamos o poder das palavras, ou porque não reconhecemos o impacto que elas podem ter. Mas a Bíblia nos exorta a sermos cuidadosos com o que dizemos, pois nossas palavras são um reflexo de nosso coração. Como está escrito em Mateus 15, 18, o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
Quantas vezes você já disse algo no calor do momento e depois desejou poder voltar atrás? O que podemos fazer para sermos mais reflexivos antes de falar? Aproveite e reflita sobre isso enquanto curte este vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Fofoca. A terceira doença da língua é a fofoca. Falar sobre os outros, espalhar rumores ou compartilhar informações pessoais que não nos pertencem é algo que a Bíblia condena fortemente. Em Levítico 19:16 está escrito: "Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo." A fofoca é uma forma de traição que semeia discórdia e destrói a confiança. A fofoca pode começar inocentemente, com uma pequena informação compartilhada entre amigos. No entanto, essa informação pode rapidamente se transformar em um rumor destrutivo que mancha reputações e separa amigos. A Bíblia nos alerta contra isso em Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. A fofoca é como veneno que se espalha, contaminando tudo o que toca. Além disso, não apenas somos responsáveis por evitar espalhar fofocas, mas também devemos nos proteger de ouvir e acreditar nelas. Provérbios 17:4 nos adverte: "O ímpio atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna." Ouvir fofocas e permitir que elas influenciem nossos pensamentos é tão prejudicial quanto espalhá-las. Como podemos nos proteger da fofoca e garantir que nossas palavras sejam sempre usadas para edificação e não para destruição? Deixe nos comentários suas estratégias para evitar essa armadilha e ajudar a criar um ambiente de paz e verdade ao seu redor. Mentira. A quarta doença que aflige a língua é a mentira. Mentir é uma das formas mais comuns de pecado verbal e a Bíblia é clara em sua condenação. Em Provérbios 12:22, lemos: "Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite." A mentira não apenas nos afasta de Deus, mas também destrói a confiança e corrompe nosso caráter. Existem muitas formas de mentira, desde a mentira direta até a omissão de informações ou a distorção da verdade. Qualquer forma de engano é vista como um ato abominável aos olhos de Deus, e aqueles que praticam a mentira estão em perigo espiritual. Em João 8:44, Jesus nos lembra que o diabo não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que mentimos? Muitas vezes, a mentira é usada como uma ferramenta para evitar consequências, manipular situações ou proteger nosso ego. No entanto, a Bíblia nos chama a sermos pessoas de integridade, que falam a verdade mesmo quando é difícil. Provérbios 24:26 diz: "Como beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras retas." A verdade é sempre preferível à mentira, mesmo que a verdade seja dura. Você já parou para pensar nas pequenas mentiras que conta no dia a dia? Como podemos nos comprometer a viver uma vida de integridade, onde a verdade é sempre nossa prioridade? Se você já tomou essa decisão, compartilhe como tem sido sua jornada nos comentários. Adulação e lisonja. A quinta doença da língua é a adulação e lisonja. Embora possa parecer inofensivo elogiar alguém, a Bíblia nos adverte contra a adulação que não é sincera. Em Provérbios 26:28 lemos: "A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína." A adulação é uma forma de engano, usada muitas vezes para manipular ou ganhar favor, e não para expressar verdadeira apreciação. A diferença entre um elogio sincero e uma lisonja vazia é a intenção por trás das palavras.
Elogiar alguém de forma genuína é uma forma de encorajamento e edificação, mas a lisonja é uma armadilha. A Bíblia nos avisa que a adulação pode levar à ruína, tanto para quem a recebe quanto para quem a oferece. A lisonja, como forma de manipulação, é particularmente perigosa porque pode criar um falso senso de segurança ou importância em quem a recebe. Isso pode levar a decisões erradas e a um distanciamento da verdade. Como cristãos, somos chamados a falar a verdade em amor, como está em Efésios 4:15, e a evitar qualquer forma de engano, mesmo que pareça inofensivo. Palavras de discórdia. A sexta doença da língua é o uso de palavras de discórdia. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre o perigo de semear contenda e causar divisão entre as pessoas. Em Provérbios 6, 16 a 19, somos apresentados a uma lista das coisas que o Senhor odeia, incluindo aquele que semeia discórdia entre irmãos. Palavras de discórdia são aquelas que dividem, criam conflitos e destroem a harmonia. Essas palavras podem ser proferidas em momentos de raiva, ciúme ou ressentimento, mas seus efeitos podem ser devastadores. A discórdia, uma vez semeada, é difícil de erradicar. Pode corroer relacionamentos, causar separações e até mesmo dividir comunidades inteiras. A Bíblia nos exorta a sermos pacificadores, não agentes de divisão. Em Mateus 5, 9, Jesus nos diz: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." A verdadeira paz começa com a escolha de usar nossas palavras para construir e não para destruir. Isso significa controlar nossas emoções, escolher cuidadosamente o que dizemos e nos recusar a participar de conversas que possam causar danos. Como cristãos, devemos nos esforçar para ser luz em um mundo de escuridão, usando nossa língua para promover a paz e a união. Você já refletiu sobre como suas palavras podem ter causado divisão? Como podemos nos comprometer a usar nossas palavras para construir pontes em vez de muros? Compartilhe sua opinião nos comentários e ajude outras pessoas a também refletirem sobre isso. Imprudência verbal. A última doença da língua é a imprudência verbal. Palavras ditas sem pensar, especialmente em momentos de raiva ou frustração, podem causar danos irreparáveis. A Bíblia nos adverte em Provérbios 29:20. "Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele." A imprudência verbal é um sinal de falta de autocontrole e de sabedoria. A imprudência verbal pode se manifestar de várias formas: respostas rápidas e agressivas, insultos, comentários sarcásticos ou palavras ditas sem considerar as consequências. Moisés, um dos maiores líderes bíblicos, sofreu as consequências de uma fala impensada. Em Números 20, 10 a 12, ele falou com raiva ao povo de Israel e, por causa dessa imprudência, foi impedido de entrar na terra prometida. O exemplo de Moisés nos ensina a importância de controlar nossa língua, especialmente em momentos de tensão. Devemos lembrar que nossas palavras têm poder, e uma palavra dita no calor do momento pode destruir anos de confiança e relacionamento. A Bíblia nos chama a sermos sábios em nossa fala, refletindo antes de falar e sempre buscando a orientação de Deus. Você já disse algo no calor do momento e depois se arrependeu profundamente? Como podemos aprender a dominar a língua e falar com sabedoria, mesmo em momentos de provação? Compartilhe suas dicas e experiências nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Conclusão. Ao refletirmos sobre essas 7 doenças da língua, somos chamados a uma introspecção profunda sobre como usamos nossas palavras.
A língua, apesar de ser pequena, tem o poder de trazer vida ou morte. A Bíblia, em Tiago 3:6, nos adverte que a língua é um fogo. Sim, a língua, um mundo de iniquidade, contamina o corpo inteiro e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. A pergunta que todos devemos nos fazer é: estamos usando nossa língua para edificar ou para destruir? Estamos conscientes do impacto que nossas palavras têm sobre os outros e sobre nós mesmos? O chamado de Deus é claro. Devemos usar nossas palavras para promover a paz, a verdade e a justiça, evitando as doenças que podem corromper nossa alma e destruir nossas relações. Como você pode começar a transformar sua fala a partir de hoje? Que escolhas você fará para garantir que suas palavras sejam um reflexo da bondade e sabedoria de Deus? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. Que suas palavras, a partir de hoje, sejam sempre para edificação e nunca para destruição.